No vídeo de hoje você vai entender que nem sempre uma dor lombar é uma hérnia de disco. Você vai ver pontos importantes onde outros músculos podem gerar dores na lombar e você nem está sabendo disso. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Barbosa, sou fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia e também estou pós-graduando em fisioterapia domiciliar. Atendo a pacientes a domicílio e também no consultório já há 3 anos e assim gerando mais bem-estar, qualidade de vida nos meus pacientes e dando também conteúdos aqui de forma didática e simples de entender para que os pacientes possam realmente compreender a sua dor do dia a dia e saber o que fazer. Bem, vamos lá. Muitas pessoas acabam comparando uma dor lombar com uma possível hérnia de disco. Diariamente eu lido com pacientes com dor lombar e muitos deles comentam que acham que está com uma hérnia de disco por sentir uma dor lombar incômoda e que também não tem solução. Toma remédio, medicamentos e acaba não gerando um alívio necessário, um alívio esperado e acaba achando que realmente está com uma hérnia de disco. Procura médicos, ortopedista para poder fazer uma ressonância magnética e vai encontrar ali uma hérnia de disco. A hérnia de disco ela é uma condição natural que acontece no nosso corpo diariamente. Sabe quando você acorda de manhã se sentindo um pouco mais alto? É porque o seu disco intervertebral ele já está totalmente preenchido, vamos dizer assim. Ele está à sua máxima potência e está pronto a lidar com as tarefas do seu dia a dia. A hérnia de disco é como se fosse um amortecedor do seu carro. Só que com o carro é diferente. Você vai usando o amortecedor e ele vai começar a se desgastar. Com isso você vai ter que trocar ele. Só que o nosso corpo é diferente. Não tem como trocar o nosso disco. Só quando realmente não tiver mais e precisar de uma cirurgia de urgência, que não é o nosso caso. Porém, o mais interessante é que quando você vai dormir, o seu corpo ele se regenera. Nós chamamos de homeostase, que é onde o corpo chega a seu equilíbrio normal e natural, com as suas funções funcionando de uma maneira correta e eficaz, prontas para lidar com as tarefas do dia seguinte. Com isso, quando nós utilizamos o nosso corpo durante o dia para trabalhar, para fazer atividade física, nós estamos gastando o disco intervertebral. Isso é muito bom, porque a função do corpo é exatamente essa. Tem que usar os amortecedores da nossa coluna vertebral, que são os discos intervertebrais. Com isso, quando nós não bebemos muita água de forma adequada, ou então não nos alimentamos de forma ideal, isso pode gerar desgaste no futuro e dores, mas não necessariamente vai ser a hérnia de disco que vai causar a sua dor lombar. Nós podemos identificar alguns pontos importantes para a sua dor lombar. E a primeira delas é a questão emocional. Sim, o estresse, a questão emocional também, às vezes você está chateado ou teve alguma situação no seu dia a dia que te estressou muito, pode sim desencadear uma dor lombar. Mas por que isso pode acontecer, Gabriel? Vamos lá. Nós temos um músculo chamado diafragma. Esse músculo ele é o principal da respiração. Então, quando nós respiramos, nós ativamos esse músculo diafragma para poder lhe dar suporte e assim ajudar o pulmão a se preencher de ar. Só que o diafragma ele tem uma inervação bem interessante. O diafragma, sua anatomia, ele está inserido debaixo das nossas costelas, lá da última costela. Ele tem pilares diafragmáticos inseridos na lombar, na L3, L4, L5. Com isso, o diafragma também tem uma inervação que se chama nervo frênico. Esse nervo, ele sai de raiz nervosa lá da cervical. Então, o nervo frênico, a sua origem, sai daqui da vértebra da cervical. C3, C4, ela desce e vai direto para o seu diafragma. Só que com isso, quando nós nos estressamos, ou até mesmo temos situações que vão fora do nosso controle, às vezes uma notícia ruim, né, a perda de um ente querido, qualquer coisa que pode comprometer nossas emoções. Tudo isso é codificado
e vai entrar lá no sistema que nós temos no nosso corpo, que é o sistema das emoções, o sistema límbico. Esse sistema ele tem inserções também na nossa ATM e também na nossa cervical. E com isso vai gerando repercussões, porque o nosso corpo ele não funciona somente em um ponto específico. Ele precisa estar inteiramente inteirado, interagindo entre si, para que o nosso corpo funcione de uma forma adequada que ele precisa. Com isso, com muitas tensões musculares, muito estresse, isso vai acumulando e vai interpretando informações para o seu nervo frênico. O nervo frênico manda informação para o diafragma começa a tensionar, a se estressar e assim começa a repercutir dores para a sua lombar. Então, um dos pontos que nós podemos mencionar é o músculo diafragma. Ele sim pode ocasionar dores na sua lombar, tá? E também, além disso, até a sua alimentação, se estiver muito sobrecarregada com alimentos que são condimentados ou então alimentos muito gordurosos, podem também gerar dor na sua lombar. Até mesmo excesso de álcool também pode gerar essa dor lombar. Por quê? Porque esses alimentos ultraprocessados, e até mesmo que são mais pesados para poder fazer a digestão, o nosso corpo ele sobrecarrega quem? O fígado. O fígado fica sobrecarregado. E com isso, o fígado ele tem uma relação muito achegada, muito íntima com o diafragma. O diafragma ele também tem orientação para o sistema linfático. O sistema linfático é o sistema onde ele faz toda a limpeza do nosso corpo, ele faz toda a alteração de tudo e ele elimina os resíduos. É como se fosse o nosso esgoto, o sistema linfático, que até podemos lembrar do nome chamado drenagem linfática, onde todo mundo conhece essa técnica. Então, com isso, o fígado também sobrecarregado pode sim gerar tensões, sobrecarregando o diafragma e gerando dor na lombar. Um outro músculo que também pode gerar dor lombar é o músculo chamado psoas. Esse músculo já está inserido na parte da frente do nosso quadril, né? Ele faz uma anteriorização do quadril e estabiliza o quadril. Esse músculo ele também está inserido nas vértebras L3, L4 e L5, desce e está inserido lá no finalzinho, lá no fêmur, pegando lá toda aquela região. Então, com isso, esse músculo ele entra em tensão várias vezes, ainda mais nos nossos dias, porque todos nós, muitas pessoas trabalham muito tempo sentada. Com isso, quando você fica horas e horas sentado, você está flexionando o músculo psoas. Você não está deixando ele bem alongado. Então, com isso, esse músculo vai começar a travar, gerar tensões e sobrecarregar o seu quadril, gerando dores e dando repercussões de dor na região lombar, onde ela vai sofrer aquela ação. Então, com isso, o músculo psoas também pode gerar dor na sua lombar. E liberando essa musculatura, fazendo exercícios físicos, fazendo mobilidade de forma diária, você vai conseguir melhorar esse músculo e assim tirar essas tensões excessivas e eliminar a sua dor na lombar. Até um fato curioso que o músculo psoas ele também está ligado muito ao emocional. Então, você já percebeu, já viu algum episódio de pessoas que, após ter um evento estressor, elas travarem, não conseguir andar? Isso acontece muito. Imagina só, vou dar um exemplo aqui. Imagina que aconteceu um assalto e as pessoas saíram correndo, teve um tiroteio, e aí com isso as pessoas estão fugindo ali da situação para poder se proteger. Só que o evento é tão estressor que aquela pessoa que não se alonga, que não faz atividade física, é totalmente sedentária, não tem esse músculo psoas preparado para qualquer coisa, ela pode ter grandes chances de travar aquela musculatura e ela não conseguir andar. É como se fosse um freio de mão. Você tem seu carro, você puxou o freio de mão, o carro não vai andar, correto? O músculo psoas, quando está travado, ele é esse freio de mão que está puxado, ativado, e você não vai conseguir andar de uma forma adequada. Então, preparar esse músculo, ele também é muito importante para você evitar dores na sua lombar. A outra situação também muito importante que pode gerar dor na sua lombar, e você também não sabia disso, é a nossa região da ATM. Isso mesmo,
o que a sua mandíbula tem a ver com a lombar? Tem muita coisa a ver. Lembra que eu falei para você sobre o diafragma? Então, como uma coisa funciona com a outra, nós podemos ter realmente repercussões na ATM gerando dor na sua lombar. Principalmente no seguinte, a primeira vértebra e a segunda vértebra cervical, ela tem núcleo direto que vai lá para o sistema das emoções. E com isso, o sistema das emoções tem um nervo chamado nervo trigêmeo, ele desce e inerva toda a nossa ATM. Se nós sofremos de bruxismo, disfunções na ATM, pode sim gerar sobrecargas e tensões musculares ali. E lembrando também o seguinte, que a primeira vértebra cervical, ela tem ligação direta lá para a primeira vértebra da região sacral, o sacro. Já ouviu falar em cóccix, sacro, lombar? Então, para a gente entender a anatomia, eu até aproveitei e peguei a coluna vertebral para mostrar para vocês de forma mais didática. Então nós temos aqui as 5 vértebras lombares, está aqui representado em verde, L1, L2, L3, L4, L5. Desceu, essa região em laranja é o sacro. E aqui nós temos a S1. A vértebra S1 tem orientação direta para a primeira vértebra cervical, que é a C1, devido à medula espinhal. Então, se você está com uma tensão ou uma disfunção na ATM, você vai também sobrecarregar a primeira vértebra cervical, C1. Ainda mais um fato importante. A C1, a sua orientação é para poder suprimir sangue para a cabeça e gerar mais relaxamento e levar nutrientes para o seu cérebro. Só que com a C1 muito sobrecarregada, você pode ter sintomas como nervosismo, cefaleias, tensões, até mesmo insônia. E muita gente hoje sofre de insônia, precisando até usar medicamentos para poder dormir. Só que às vezes, uma tensão, uma sobrecarga ali, pode ser a chave para melhorar a sua insônia e também as suas tensões corporais. E voltando a esse assunto da lombar e a ATM, se você tem uma repercussão de dor nessa estrutura, você vai levar informação para a vértebra S1. E ela é uma vértebra de transição junto com a L5. Então, L5, S1 sobrecarregadas por causa de uma vértebra C1 vinda de uma tensão, de um bruxismo ou de uma DTM, então realmente nós podemos também dizer que a sua ATM pode gerar dor lombar. Então, a resposta é: será que toda dor lombar vem da hérnia de disco? A resposta é não. Muitos outros sintomas podem gerar dores na lombar, outras estruturas, outras regiões. Para ter certeza de qual é o seu caso, é necessário uma avaliação com o fisioterapeuta para poder ele te ajudar a entender a origem da sua dor e você ter muito mais bem-estar e qualidade de vida. Mas eu vou te dar uma dica para você identificar na sua própria casa se você está com uma dor de hérnia de disco ou não. Vamos deitar primeiro. Deitou na sua cama, no seu sofá. Você vai levantar a sua perna, seja ela qual for. Se você levantar dessa forma e você não conseguir levantar ela até esse nível aqui de altura que vocês estão assistindo, e também se estiver sentindo muita dor nessa região aqui, na posterior de coxa, no glúteo, como tivesse uma sensação de travamento muito forte, que você não consegue nem manter essa posição, então você está assim com uma dor de hérnia de disco. Testa o outro lado, levanta e analisa. Esse teste é muito simples, é o teste de Lazegue. Você pode fazer na sua casa para poder identificar se você tem uma hérnia de disco ou não, tá? Então, se você fez esse teste, não sentiu nenhuma queimação, não sentiu dor para refletir até a sola do pé e conseguiu lidar com esse movimento pelo menos uns 30 segundos, então você não tem dor de hérnia de disco. A sua hérnia de disco ela está preservada e ela não está gerando a sua dor na lombar. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo e também não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal também, que ele é muito importante para poder continuar
produzindo mais conteúdos para vocês e deem seu feedback, por favor, que é muito importante. Se vocês também quiserem deixar nos comentários algumas sugestões de vídeos que eu possa trazer por YouTube, deixe aqui nos comentários que eu vou ler todos e, assim que possível, irei realmente gravar mais vídeos para vocês se inteirarem e também aprender um pouco mais sobre fisioterapia, quiropraxia e como cuidar da sua coluna vertebral. Também ativa o sininho para poder receber as notificações de quando eu estiver postando algum vídeo. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima!